Vamos agora conversar com o presidente da Câmara Municipal de Natal em exercício, Ney Lopes Júnior. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão, vereador. Boa tarde, Robson. É um prazer sempre grande participar do seu programa. Prazer tê-lo conosco. Acredito que aproximadamente, talvez um mês, deve estar em exercício na presidência da Câmara Municipal de Natal. O que é que você poderia destacar que representaria a sua forma de atuar como gestor desta casa? Primeira coisa que nós fizemos, apesar de estar há pouco tempo à frente da presidência da Câmara, foi a instalação, a implementação do portal da transparência. Hoje, o cidadão natalense tem acesso a todas as despesas da Câmara Municipal. Evidentemente que faltam ainda algumas informações, porque precisa digitalizar, precisa ter, tem todo um trâmite, digamos assim, mas nós implementamos o portal da transparência. Estamos implementando agora uma ouvidoria online, onde o cidadão pode entrar através da internet, fazer sua reclamação, dar suas sugestões, suas críticas. Nós vamos reformular, se der tempo, eu não sei até quando vou ficar na presidência, mas nós vamos reformular o site da Câmara para que a população saiba quais são os vereadores que estão apresentando os projetos, quais são os projetos, para que os próprios vereadores saibam o trâmite dos seus projetos, e buscando aproximar a Câmara Municipal do cidadão. Por exemplo, agora, nessa semana, nós estamos no pátio da Câmara, nós estamos promovendo uma atividade cultural que é uma exposição dos artesãos aqui de Natal, estão expondo seus trabalhos no pátio da Câmara Municipal de Natal. Então, em um mês, nós tomamos essas medidas e, evidentemente, teremos que tomar outras medidas no decorrer do tempo. Vereador Ney Lopes Júnior, presidente da Câmara em exercício, Câmara Municipal de Natal, o que dizer em relação ao portal da transparência? Hoje em dia, o que mais se espera de todos os setores do serviço público, no executivo, no legislativo, no judiciário, é a transparência, A gente saber para onde está indo o dinheiro, como é que está sendo gasto, como é que está sendo aplicado. Eu me recordo que havia passos nesse sentido em relação ao seu antecessor. Eu particularmente, eu posso falar por mim, na medida em que eu decidi ser um homem público, ser político, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Eu estou implementando o portal da transparência porque é um dever, é uma obrigação disponibilizar essas informações para a sociedade. Porque, afinal de contas, quem mantém a Câmara Municipal são os impostos pagos pelos natalenses. Então, é uma espécie de prestação de contas. Como, e não é só com relação a mim, a grande maioria, para não dizer todos os vereadores, concordaram com a implementação do portal da transparência, e onde lá você vai saber quanto ganha o vereador, vai saber quais são os funcionários, você vai saber todos os contratos que a Câmara tem. O portal vai ser absolutamente, literalmente, da transparência, para que a sociedade saiba o que a Câmara está gastando e como está gastando o dinheiro público. Presidente, e com relação às ações da Câmara Municipal de Natal que visam aproximar a instituição aos bairros, à população de Natal, tem alguma programação ainda para esse ano de 2017? Eu pedi, Robson, porque eu pedi um levantamento financeiro, econômico, do Departamento de Finanças da Câmara Municipal, para que eu possa ter uma ideia dos gastos e das despesas e dos contratos que a Câmara tem. É evidente que a gente, o presidente Ranieri realizou 2 edições da Câmara Cidadã, mas o problema que nós estamos enfrentando agora, pasmem, embora muitos não acreditem, mas é a verdade, a Câmara está passando por um momento muito difícil financeiramente. Basta dizer que só nesse período nós perdemos 2 milhões de reais, que eram empregados em várias áreas da Câmara. Deixou de ser repassado pela Prefeitura de Natal, é isso? Não, ele deixou o duodécimo, ele diminuiu, mas não foi o prefeito que não quis repassar. Teve um problema técnico, jurídico. Eu estou me reunindo amanhã, eu até não tenho nem condições de dizer agora exatamente, sendo bem honesto. Já vai se debruçar sobre o assunto. Exatamente, porque eu tenho uma reunião, amanhã não, segunda-feira, eu tenho uma reunião com toda a equipe financeira da Câmara para que a gente coloque tudo dentro dos limites da lei.
Minha maior preocupação é essa, é gastar o dinheiro público dentro daquilo que for necessário exclusivamente para o exercício do mandato de vereador. Vereador Ney Lopes Júnior, e com relação nesse período como presidente da Câmara Municipal do Natal, o que é que você, em permanecendo no cargo, o que é que você considera como fundamental em termos de pauta, de discussão, que deve chegar à Câmara Municipal em favor dos natalenses? Eu sempre tenho dito, nas entrevistas que eu dou, inclusive disse ao próprio prefeito Carlos Eduardo, que nós precisamos votar, discutir com a sociedade, com o Ministério Público, com entidades civis, mas nós precisamos acelerar o processo do plano diretor do Natal. Chegou uma pergunta exatamente sobre isso agora, né? Que está atrasado, na verdade já são 10 anos sem discutir, sem ao menos revisar o plano diretor, né? E temos muitas mudanças estruturais positivas na cidade que já justifica se mexer em algumas áreas. Eu sou muito claro, minhas posições são sempre muito claras. Eu sou a favor do desenvolvimento da nossa cidade. Natal tem muito a se desenvolver com a implementação de um plano diretor que promova o desenvolvimento da cidade. Então, por exemplo, eu sou a favor da construção de prédios na Zona Norte. Por que não? Pois é, inclusive está travado o crescimento da Zona Norte com esse tipo de plano diretor, né, que permitiu que crescesse a cidade extrapolando para Parnamirim, Nova Parnamirim, e a Zona Norte de Natal tem um potencial de crescimento, mas está travado. Totalmente, né? Travado. O Sinduscon defende, por exemplo, que já poderia estar se liberando construções, porque o saneamento básico, por exemplo, com equipamento fundamental, está muito avançado, já chega aproximadamente 80% de saneamento da Zona Norte, quando tinha 3%. Então, assim, me parece que já há um ambiente que favorece, no mínimo, uma discussão para que a Zona Norte não fique atrasada, né? A Zona Norte, ela precisa crescer, precisa se desenvolver, né? Eu que estou frequentemente visitando as comunidades, eu vejo os problemas da Zona Norte. Essa pergunta foi do Juan, lá do Planalto. Pronto, Juan. O Planalto, ponto. O Planalto precisa ter autorização para construir prédios mais altos do que hoje são autorizados. Inclusive, eu me refiro à Zona Norte porque, neste ponto de vista, é a região de Natal mais prejudicada. Mas a Zona Oeste, a Zona Leste, a Zona Sul também precisam, determinados bairros que não é permitido a construção de prédios, nós precisamos autorizar, porque qual é o argumento que algumas pessoas usam para que não se construa prédios na Zona Norte? É que vai atrapalhar a respiração, entre aspas, da cidade. E eu pergunto, Rio de Janeiro, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, são vários prédios, e lá acabou a respiração da cidade? Por que é que vai acabar só aqui em Natal? A Areia Preta, né? Estamos na beira do oceano ali. Areia Preta. Será que tem alguém morrendo sufocado aqui? Pois é, tem, né? Exatamente. Então, eu respeito quem pensa dessa forma, mas eu discordo totalmente e vou defender na Câmara, já estou adiantando aqui no seu programa, que eu vou defender sim o desenvolvimento de Natal. Eu pergunto, até vereador... porque eu acredito, só uma frasezinha que eu gosto sempre de dizer, eu acredito, Robson, que não há desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Não há milagre. E tudo isso pode caminhar ao lado do meio ambiente, né? Sim, existem claro. as formas, agora não pode sepultar o assunto e nem ao menos discutir. Exatamente. Né? O meio ambiente tem que ser preservado? Tem. Agora, por exemplo, você já imaginou você pegar uma marina, vamos citar a Marina de Miami, né? Tem várias outras, mas eu digo assim, as principais como referência. Como eu citei o Rio, vou citar Miami agora. Você colocar uma marina ali à beira do Rio Potengi, seria uma coisa fabulosa para a cidade, para o turismo, ia desenvolver aquela área. Ali na Pedra do Rosário, mas aí já é a prefeitura, se eu fosse prefeito, eu colocaria aquela região ali Talvez da Pedra... termine sendo, viu, vereador? Tem umas notícias circulando no dia de hoje que daqui a pouco a gente vai compartilhar. Pronto, aquela questão da Pedra do Rosário ali, eu colocaria uma orla, como se tem em Buenos Aires, por exemplo, com bares, restaurantes, boates, para promover o turismo, fazer com que as pessoas venham a Natal, gastar o dinheiro, porque o dinheiro do turista gera emprego e renda para a nossa cidade. Então o turismo também é uma bandeira que precisa ser levada muito a sério no desempenho das nossas atividades como vereadores. Vereador Ney Lopes Júnior, presidente em exercício da Câmara Municipal de Natal, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde, cidadão. Eu que agradeço, muito obrigado, é sempre um prazer muito grande estar aqui com você.